Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias lá no Salmo de número 1 para ouvirmos a palavra de Deus. Salmo de número 1, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, nós rogamos a Ti a Tua graça, a Tua presença para ouvirmos e entendermos a Tua palavra. Pai, ajuda-nos na exposição, que o Senhor fale aos nossos corações, que os Teus ensinamentos sejam inculcados em nossa mente e implantados no nosso interior, para que tenhamos a vontade, Senhor, a inclinação de andarmos segundo os Teus caminhos. Dá-nos da Tua graça. Por Cristo que nós oramos, em nome dEle. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 1, ele serve como uma introdução a todo o saltério de Israel. É interessante que os manuscritos medievais do saltério, eles não numeravam o Salmo 1. Então, o Salmo 1 era reconhecido como realmente um salmo introdutório. E vocês perceberam aí, meus irmãos, que ele foca na obediência à lei de Deus e contrasta aí a pessoa que vive nos caminhos do Senhor com o ímpio. Então, há esse contraste entre o piedoso, o temente a Deus, o justo e a pessoa ímpia. E por que isso, né? É interessante que o Salmo 1 ele foi colocado aqui provavelmente para que quando alguém fosse ler o saltério, ela já começasse fazendo essa comparação e analisasse a sua própria vida. Quem lê o saltério ou quem ouve o livro dos Salmos pode se identificar naturalmente ou com o justo ou com o ímpio. E esse salmo, meus irmãos, é reconhecido como um salmo de sabedoria. Nós já falamos aqui algumas vezes, na época que nós estávamos expondo os cânticos de peregrinação, que existem salmos de gêneros diversos. Então, o saltério, esse compilado de cânticos e orações, possuem vários poemas de vários gêneros. Então, por exemplo, existe o gênero que a gente chama de hino. Normalmente, esses cânticos exaltam a Deus pelos seus atributos, por quem Ele é. Existem cânticos ou salmos de lamento, onde o salmista vai colocar ali diante de Deus a sua aflição, a situação angustiante que ele está passando, e vai clamar a Deus por socorro. Existem salmos de ações de graça, salmos em que o salmista já passou pela situação angustiante, já recebeu o livramento do Senhor, e ele relembra isso então em um cântico, em uma oração, e agradece a Deus, louva a Deus por aquilo que a Deus fez na sua própria vida. E existem esses salmos de sabedoria. Então, percebam que existem outros gêneros do salmo, tá? Dentro do livro dos salmos, mas eu foquei nesses aqui para dar exemplos para vocês entenderem melhor. Então, como nós vimos aqui, não existem, por exemplo, salmos de gênero neutro, né? Todos os salmos possuem algum gênero específico ou combinações desses gêneros. E, então, o nosso salmo é um salmo de sabedoria. E por que a gente chama ele assim? Por que a gente entende isso? Porque ele pretende ensinar sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica está voltada para a prática, para a conduta. E nós vemos aqui que o salmo de número 1, ele é bem claro aqui nos seus temas, né? Ele apresenta o tema aqui dos dois caminhos no verso de número 6, né? Os dois caminhos. Ele vai falar também da justiça e da maldade no verso de número 1, no verso de número 6. E ele vai também falar dos respectivos destinos, tanto dos justos
quanto dos ímpios. Então, perceba que ele está falando da vida prática, da vida de conduta. Ele quer ensinar sabedoria, como nós devemos nos conduzir em nossa vida. Ele também é um salmo que a gente chama de salmo da Torá, né? Que enfatiza a lei do Senhor, pois ele pretende mostrar esse caminho da lei como caminho de justiça. Então tem a ver com dar ouvidos à lei que foi dada por Deus. Então, essa é uma introdução ao nosso Salmo de número 1 que nós vamos expor hoje. Então perceba aí que ele começa com uma declaração, bem-aventurado o homem. E aí ele vai falar como esse homem é. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não anda na perversidade, né? É assim que o verso de número 1 começa. E o que significa bem-aventurado? A gente já viu isso em um dos salmos de romagem. A ideia aqui de bem-aventurado é um homem muito abençoado, tá? É um homem muito abençoado. É interessante que a palavra aqui, bem-aventurado, ela do hebraico está no plural. E às vezes o plural é usado no hebraico para descrever uma intensidade. Então não é apenas uma felicidade mas está falando de uma vida abençoada, uma vida muito feliz, de uma forma intensa. É como se o salmista aqui estivesse exclamando quão feliz, quão abençoado, quão afortunado é o homem que não se conduz no caminho da perversidade. Então, essa é a ideia aqui, né? Um homem muito feliz, muito abençoado, é mais do que um estado de contentamento apenas. Não é apenas uma alegria momentânea, mas é algo maior. Envolve alegria, envolve felicidade, mas é um estado de estar afortunado ou abençoado por Deus. É assim que a gente entende aqui o homem que é bem-aventurado. E como é que é a vida deste homem ou desta pessoa? Bem, isso é descrito também no verso de número 1. Essa pessoa, ele começa descrevendo aí, ela não olha para os ímpios como fonte de sabedoria. Em outras palavras, essa pessoa bem-aventurada, ela não se conduz pelas recomendações de pessoas ímpias. E é claro, meus irmãos, que isso aqui tem a ver com algo específico. Não está falando de recomendações dos ímpios no sentido amplo. Então, por exemplo, o Salmo não está dizendo que nós não podemos ouvir recomendações de pessoas ímpias na nossa área de atuação no trabalho. Por exemplo, a gente sabe que existem pessoas na nossa área de atuação, naquilo que a gente trabalha, pessoas ímpias que são mais versadas que nós. Se você é engenheiro, é provável que tem um ímpio que sabe mais do que você nessa área. Entende mais do que você. Se você é advogado, provável também que tem um ímpio que saiba mais que você nessa área. E por aí vai. Qualquer trabalho que existe aí na nossa sociedade, vão existir ímpios que atuam nessas áreas e que são mais versados que nós. Então, o Salmo não está nos falando nesse sentido. Não é que nós não podemos ouvir a recomendação de pessoas ímpias em todos os sentidos. Então, quando uma pessoa que é mais versada que eu na minha área de atuação, ela é ímpia, né? Ela me dá um conselho de como eu devo proceder, porque ela sabe teoricamente sobre aquilo e no sentido prático também, ela sabe mais do que eu posso muito bem ouvi-la. Tá? O Salmo não está falando contra isso. Aqui é bem específico, ele está falando no sentido de conduta moral. Tá? Então, é esse sentido que o Salmo quer falar. O conselho dos ímpios aqui tem a ver com conduta moral. O homem bem-aventurado não segue, não ouve a recomendação de pessoas moralmente perversas, porque ela vai nos levar para o caminho mau. Quando você está passando por problema no casamento, o que um perverso vai te recomendar? Divorcia. Divorcia e casa de novo. Se você não está sendo feliz, faz isso. É esse tipo de recomendação que as pessoas ímpias que não temem ao Senhor dão. Então é por isso que nós não devemos tomar os ímpios como fonte de sabedoria para nós. Além disso,
O homem bem-aventurado, ou a pessoa bem-aventurada, não anda na conduta de pecadores, ou não permanece, né, como diz aí, não se detém no caminho dos pecadores. Então, qual que é a ideia aqui do Salmo? Ele está mostrando uma progressão. Primeiro ele fala de alguém que não ouve, melhor dizendo, a recomendação de pessoas más. Depois ele fala de uma pessoa que não permanece no caminho mau, tá? Não permanece na conduta moral dos pecadores. Alguém que não está firme no caminho mau. Além disso, o homem bem-aventurado, ele é aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem os escarnecedores como a sua companhia. Então, aqui, essa imagem do Salmo, ela pode ter dois sentidos, tá? Ela pode significar duas coisas. A primeira é que ele está falando aqui da ideia de uma pessoa que não se assenta numa roda que foi criada ali, numa reunião que foi criada para tomar decisões moralmente más. Né? O livro de Provérbios, ele frequentemente adverte contra isso, né? Os pecadores se juntando e chamando o jovem para fazer coisas erradas. Então, é provável que o Salmo esteja falando nesse sentido aqui, dessa roda dos escarnecedores. Agora, pode ser também que o Salmo esteja falando, traga a ideia aqui de pessoas que zombam da justiça. Né? Lá em Provérbios, capítulo 19, 28, fala dos escarnecedores que zombam da justiça. São pessoas que veem outros fazendo coisas certas, né? E elas ficam zombando disso. A gente sabe muito bem que existem pessoas assim. Então pode ser isso também, né? Mas a ideia aqui é que esse homem rejeita todo esse caminho da perversidade, todo esse caminho mau. Pelo contrário, né? Ao invés de andar nesse caminho, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. A palavra aqui que foi traduzida como lei no texto hebraico é Torá, que significa várias outras coisas. Né? Normalmente, quando nós lemos a Bíblia, e especificamente aqui o Salmo de número 1, e quando nós lemos essa expressão lei do Senhor, a nossa associação natural é ligar isso aos 10 mandamentos, porque nós chamamos os 10 mandamentos de lei, ou também nós ligamos com os 5 livros de Moisés, que são os livros de Gênesis a Deuteronômio, né? Que também nós reconhecemos como a lei do Senhor. Mas essa associação de lei do Senhor aqui com essas duas outras coisas específicas que nós citamos aqui, ela é um pouco enganosa, né? Ela é um tanto enganosa porque em nenhum lugar do Antigo Testamento os 10 mandamentos são chamados de lei do Senhor. E também os 5 livros de Moisés, eles não só são instrução moral, eles também contêm ali histórias, né? Então eles não são só leis, mas contêm histórias. Então é provável que a lei do Senhor aqui não esteja apontando para os 10 mandamentos ou para o código legal que existia ali na sociedade de Israel e que se encontram nos livros, por exemplo, de Êxodo a Deuteronômio, né? Mas é provável que signifique outra coisa. A palavra Torá, meus irmãos, também significa ensino. Então a gente poderia muito bem traduzir aqui lei do Senhor como o ensino do Senhor ou os ensinamentos do Senhor. Então o salmista aqui teria uma visão muito mais ampla do que Deus quer falar ao seu povo, né? Ele tem uma visão muito mais ampla da lei do Senhor do que propriamente os 10 mandamentos ou os livros de Gênesis a Deuteronômio. Provável que ele tem uma visão semelhante ao que aparece no Salmo de número 119. Salmo de número 119, ele vai falar da lei de Deus de uma maneira ampla. Ele vai classificar aí essa lei como, por exemplo, as promessas de Deus, as suas exortações, que são os ensinos do Senhor para nós. Então, ele tem essa visão ampla aqui de lei e deve significar os ensinamentos do nosso Deus. E é interessante que, sendo colocado aqui na introdução do Saltério,
é bem provável que ele esteja vendo aqui esses ensinamentos como contidos no saltério. Então, a lei do Senhor aqui tem a ver com aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus revela sobre si mesmo no livro dos Salmos. Então, essa seria a ideia do salmista aqui. Meus irmãos, o nosso salmo, ele fala aí sobre dar ouvidos às recomendações dos ímpios, que, como nós vimos, tem a ver com andar, né, ou praticar aquilo que os ímpios nos ensinam. Tem a ver com conduta moral. Eu vou focar nessa parte aqui. Eu tenho outras coisas para falar nesse verso de número 1, mas eu vou focar especificamente na ideia de dar conselhos aí, dos ímpios dar conselhos aos justos, né? Então, o nosso salmo, ele fala sobre isso, e em nossos dias nós sabemos que as pessoas, elas gostam de ser ouvidas, e existem muitas pessoas que gostam também de dar pitaco na vida das outras pessoas, não é verdade? De ensinar aquilo que os outros devem fazer. Existem aí várias pessoas na internet, os influenciadores, que de alguma forma, direta ou indireta, influenciam a vida das pessoas, dão pitaco sobre o que as pessoas devem fazer ou não. E a maioria dessas pessoas tem uma visão errada sobre a realidade. E muitas pessoas realmente são influenciadas por essas pessoas más, por essas pessoas ímpias. Nós também estamos cercados desse tipo de pessoa, né? Tanto nas redes sociais, como também na nossa vida diária. No teu trabalho, tem pessoas ímpias lá que, por vezes, vão te dar recomendações sobre o que você deve fazer na sua vida. Como você deve seguir a sua vida, como você deve andar, qual conduta você deve seguir. Seu colega de trabalho, na escola também isso acontece. Psicólogo, se você vai ao psicólogo e ele não é cristão, ele é um psicólogo provavelmente humanista. É alguém que não crê em Deus, é alguém que vê o mundo de forma mecânica, né? E o ser humano é apenas uma máquina. Então, ele vai te dar recomendações ali sobre a sua vida que é provável que essas recomendações não sejam corretas diante de Deus. E que esse salmo ele tem a nos ensinar sobre isso? Ele chama a nossa atenção aqui para nós refletirmos a quem nós temos dado ouvidos. Quem nós temos tido como fonte de sabedoria para nós. É sobre isso que nós devemos refletir. É o teu colega, o teu amigo íntimo do trabalho, aquela pessoa próxima a você, da tua família, que não tem compromisso com Deus, que não anda nos preceitos do Senhor, mas vive te orientando, e você dá ouvidos a essa pessoa. Você tem tido essas pessoas, esse tipo de pessoa como fonte de sabedoria para a tua vida, você está andando no caminho da perversidade, meu irmão. E o Salmo está claramente mostrando que esse não é o caminho que agrada a Deus. Nós devemos ter como fonte de sabedoria os ensinamentos do Senhor. Nós devemos ter como fonte de sabedoria as pessoas que nos orientam segundo os ensinamentos do nosso Deus. Então, o Salmo, ele chama a nossa atenção para nós refletirmos sobre isso. A quem que nós temos dado ouvidos? A quem ou o que nós temos tido como fonte da nossa sabedoria? Que Deus nos ajude a desprezarmos todo o conselho mau, toda fonte de sabedoria má, para darmos ouvidos aos preceitos do nosso Deus. E além disso, o Salmo também nos fala sobre os ensinamentos do Senhor, que, como nós vimos aqui, provavelmente diz respeito ao que Deus fala no saltério. Mas é claro que para nós, esses ensinamentos nós podemos aplicar e abranger aqui a toda a Escritura. Então ele está falando aqui de uma pessoa que anda nos ensinamentos do Senhor, que aqui diz respeito especificamente ao saltério, mas nós podemos aplicar isso à nossa vida no que diz respeito
ao ensinamento de Deus em toda a Escritura. E qual que é a ideia aqui? É que Deus ele espera de nós que tenhamos uma vida que siga esses ensinamentos dele para nós. E, meus irmãos, isso, de certa forma, é fácil e também é difícil ao mesmo tempo. Seguir os ensinamentos do nosso Deus tem a sua parte fácil, não é complicado, e tem a sua parte difícil. Por que é fácil? Porque Deus não espera nada de nós que seja complicado demais, ou que seja complicado. Ele não espera nada de nós que seja impossível. Os mandamentos do Senhor estão claros aqui para nós, os seus ensinamentos. E não tem nada aqui impossível. Deus não manda a gente dar uma pirueta carpada, né, um mortal carpado, e embora tenha gente que consiga fazer isso, ele não manda a gente fazer coisas improváveis ou impossíveis. São coisas fáceis, né? Confie em mim, diz o Senhor. Né? Não adore outros deuses, mas adore somente a mim. Não roube, não pegue as coisas do seu próximo, os pertences dele, mas trabalhe. Seja fiel ao seu cônjuge, fuja da imoralidade. São coisas fáceis. Não tem nada de impossível nisso aqui. Mas, ao mesmo tempo, o caminho que Deus quer que nós sigamos, dos seus ensinamentos, é um caminho, de certa forma, difícil. É um caminho estreito. E isso se torna difícil por causa das nossas vontades, por causa dos nossos instintos e inclinações, que são, por vezes, contrárias ao que Deus nos ensina. Por vezes, nós confiamos em nossas próprias estratégias, na sabedoria humana, ao invés de confiar no Senhor. Por vezes, nós fazemos do nosso lazer, do entretenimento, esporte, dinheiros, dos nossos bens materiais, os nossos ídolos. Mantemos romances extraconjugais, ou andamos fora do caminho de santidade. Aqui eu estou usando o plural, né? No sentido do que os cristãos fazem. A gente sabe que os cristãos fazem isso. Pessoas que são crentes, por vezes, caem em pecados assim. Como esse que eu citei agora, né? Romances extraconjugais, eles andam fora do caminho de santidade que o Senhor colocou em sua palavra. Tudo isso acontece por causa de instintos que nós não dominamos ou mortificamos. Mas eis a questão aqui: se nós queremos ter uma vida afortunada, se nós queremos ter uma vida boa, uma vida abençoada, bem-aventurada, nós precisamos rejeitar todo esse caminho mau. Nós precisamos mortificar, dominar a nossa carne. Porque há uma promessa para aqueles que fazem isso. Há uma promessa para aqueles que andam nos ensinamentos do Senhor. E essa promessa aparece no verso de número 3. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto às correntes, ou à corrente de águas. Então, o verso de número 3 aí, meus irmãos, ele vai mostrar de forma alegórica a vida abençoada de uma pessoa que é bem-aventurada. E aí, ele fala que essa pessoa é como uma árvore que está junto ao canal de água. É uma árvore que está bem localizada. Ela está em um local onde ela tem vida. E aí nós devemos lembrar do contexto do Antigo Oriente Médio, aquele clima terrível de calor, aquele clima seco. Então, uma árvore, nesse ambiente, ela precisa bastante de uma fonte de água, e a árvore descrita aqui, ela tem abastecimento de água em abundância para as suas raízes. E o que isso significa? O que isso significa, afinal? O próprio texto explica. No verso de número 3 ainda, no final do verso 3. Vai falar que tudo quanto essa pessoa faz será bem sucedido. Então, o Salmo, para ilustrar a vida de alguém que é extremamente abençoada por Deus, ele vai falar da árvore, né? É uma árvore que está em um local abençoador, onde ela tem abundância de água para as suas raízes e ela pode gerar frutos. E isso é explicado aqui no final do verso de número 3.
tudo que essa pessoa faz será bem sucedido. Então, isso que significa aqui o simbolismo da árvore. Algumas traduções trazem a ideia aí de que tudo que a pessoa faz prosperará, né? E aqui fala de ser bem sucedido. Normalmente, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos no sentido de prosperidade material e financeira. Isso não está apenas restrito a essa parte da vida, mas aqui traz a ideia de algo mais amplo e traz a ideia também de ter bom êxito naquilo que nós fazemos. Nós temos algumas ilustrações na palavra de Deus, na Bíblia, que mostram pessoas que foram como o Salmo de número 1 descreve. Por exemplo, Josué, né? O líder militar Josué, quando inicia ali o seu livro, no capítulo de número 1, Deus fala com Josué, o encoraja, e lá no verso de número 8 nós encontramos Deus falando a Josué para ele não apartar da sua boca as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, que no caso, naquele contexto, diz respeito ao livro de Deuteronômio. Então, ele diz lá, não cesse de falar sobre o livro da lei, medita nele de dia e de noite, né? Para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. E para Josué ser bem-sucedido, ter bom êxito naquilo que ele faria, dizia respeito a tomar a posse da terra de Canaã. Tá? Então, a ideia de que o andar de Josué nos ensinamentos do Senhor levaria ele ao bom termo. Ele executaria a sua missão, né, aquilo que ele deveria fazer, que é tomar a terra de Canaã, por viver na lei do Senhor, por seguir os ensinamentos do nosso Deus. Salomão também, nós encontramos lá em 2 das Crônicas, capítulo 7, versículo 11, o exemplo de Salomão como exemplo de alguém que teve bom êxito naquilo que ele fez. E lá o texto descreve que Salomão desejou e planejou construir o templo do nosso Deus e ele conseguiu, ele efetuou, ele teve bom êxito naquilo que ele fez. Então essa é a ideia aqui. O homem bem-aventurado, o homem abençoado por Deus, tudo aquilo que ele faz é bem-sucedido. Tudo aquilo que ele faz tem bom êxito. Então, essa é a explicação da ilustração da árvore. E aí também, meus irmãos, o Salmo vai contrastar agora o homem abençoado com o ímpio, no verso de número 4. Ele vai falar que os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, veja que a figura aí muda da árvore frutífera, que tem vida, para a figura da palha. E aí descreve o destino dos homens maus, dos homens perversos e ímpios. Então, a imagem que o Salmo traz aqui é do agricultor, que depois de colher ali os seus grãos, ele vai jogar os grãos para cima e a parte da casca, né, ela vai ser levada pelo vento. É a palha que é levada pelo vento. Traz a ideia de inutilidade. Às vezes a Bíblia ela usa essa figura da palha para descrever o destino dos ímpios, dos perversos. Lá no Salmo de número 35, verso de número 5, o salmista fala do destino dos infiéis e da punição do Senhor que cairá sobre eles. Ele diz assim: sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Então, aqui a imagem é do anjo do Senhor destruindo os ímpios. Então, eles são comparados ali como a palha que o vento dispersa, né? Traz a ideia de destruição, punição e inutilidade das pessoas perversas. E aí, o Salmo continua no verso de número 5 e 6, e vai falar aí sobre esse destino de uma maneira mais clara. Então, assim como o verso de número 3 fala da boa sorte dos homens bem-aventurados, das pessoas bem-aventuradas, e depois vai explicar o que isso significa no final, aqui nós também temos uma figura, uma metáfora, que descreve o destino dos ímpios. E depois ele vai explicar aí no verso de número 5 e 6 isso de uma maneira mais clara, sem a metáfora. Né? Vamos ler aí, para terminar, o verso de número 5 e 6. Leamos.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o verso de número 5 vai falar aí que quando o juízo, quando a condenação, o julgamento chegar, os ímpios não permanecerão de pé. A ideia aí de prevalecer, né, não prevalecerão no juízo, é nesse sentido. Eles não permanecerão de pé ali com a cabeça erguida e confiante, porque eles não sobreviverão, eles não terão essa confiança para sobreviver nesse juízo. E que julgamento é esse, né? Que juízo é esse? Normalmente, quando nós lemos, nós ligamos isso ao juízo final, que é o dia em que Deus julgará por meio de Jesus Cristo todas as pessoas. E aqueles que viveram na perversidade, aqueles que não creram no nosso Senhor Jesus serão condenados. Mas aqui é provável que o Salmo não esteja fazendo alusão a esse juízo final, até porque essa ideia do julgamento final não estava tão clara ainda na cabeça das pessoas, dos autores, né, no Antigo Testamento. Então, como o Salmo aqui ele fala dessa congregação dos justos, né, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, é provável que a imagem aqui ela seja judicial, tá? A ideia de uma assembleia dos justos, eles estão ali como um júri para julgar um caso, e os perversos, eles não prevalecerão nesse juízo, nessa condenação. E aí, a explicação para isso é que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então veja que a condenação dos ímpios, dos perversos nesse júri, ela é feita por agentes humanos. Mas o Senhor está participando disso. Ele não é como um mero telespectador que não participa desse julgamento. Ele está nos bastidores trabalhando. É assim que nós devemos ver quando uma pessoa perversa é condenada num tribunal. Deus está, por meio de agentes humanos, condenando o perverso. Então é isso que acontece aqui também no nosso Salmo. Os justos, como diz aí no verso de número 6, eles têm o seu caminho conhecido pelo Senhor, ou seja, a ideia de que o Senhor vigia, o Senhor observa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, leva à destruição e à morte. Meus irmãos, o que esse Salmo ele tem a nos ensinar além do que nós já vimos? O Salmo, meus irmãos, de número 1, nos adverte, descrevendo aí o destino dos justos e ímpios, de acordo com a recepção ou não dos ensinamentos e revelação de Deus no Saltério. Então, para a pessoa que lê o Saltério, esse salmo introdutório é como se o salmo dissesse, né, você vai ler aqui os ensinamentos do Senhor nesse livro, essa compilação de cânticos e de orações. Tome muito cuidado com a maneira que você responderá a isso. Então, essa é a ideia. O Salmo de número 1, ele já começa nos advertindo. Ele é um salmo introdutório. Ele nos apresenta dois caminhos. O caminho da vida, o caminho da morte. O caminho da bênção, o caminho da maldição. Você vai começar a ler o livro dos Salmos. O Senhor vai te ensinar, você vai encontrar os ensinamentos do Senhor aqui. Tome muito cuidado com a maneira como você responderá a esses ensinamentos. Disso dependerá o teu destino, disso dependerá a tua vida. Então ele nos coloca diante da responsabilidade de fazermos escolhas. E só há duas aqui, só há duas opções possíveis. Ou o caminho da justiça ou o caminho da impiedade. Ou o destino bem-aventurado, abençoado, ou o destino da destruição. Não há uma terceira via. Não há um caminho neutro que o Salmo propõe. Só há dois caminhos.
E é interessante que Jesus retoma essa ideia que aparece aqui lá no seu Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que nós encontramos lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Só aparece 2 vezes lá. Capítulo 7, versículo 13 a 14, nós encontramos Jesus falando do caminho largo e do caminho estreito. Só há 2 caminhos. E ele nos orienta a entrar pelo caminho estreito. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos entram por essa porta. Entrem pela porta estreita. E poucos são os que acertam com essa porta. Poucos são os que entram por ela. Então é a mesma ideia aqui do Salmo. 2 caminhos. Depois Jesus vai falar das pessoas que ouvem os seus ensinamentos e daqueles que não ouvem. Ou melhor, daqueles que ouvem e não praticam, né? Ele vai mostrar aí esses 2 tipos de pessoas lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 e 27. Ele descreve o destino de 2 tipos de pessoas, aqueles que ouvem os ensinamentos e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Aquele que ouve as minhas palavras e as praticam será como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, subiram os rios, né, que ele fala lá, como ele fala. Essa casa não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Assim é todo aquele que ouve o que eu digo, os meus ensinamentos, e praticam. O destino deles é bom, é bem-aventurado. Aqueles que ouvem e não praticam são semelhantes àqueles que constroem a sua casa sobre a areia, né? Fazem da areia o seu fundamento. Sopram os ventos, levantam-se os rios, vem a chuva, dão contra aquela casa e é grande a sua queda. Então veja, Jesus retoma esses ensinamentos e ele nos mostra que a boa sorte da nossa vida depende de como lidamos com os ensinamentos do Senhor. A nossa vida de bem-aventurança depende de como nós ouvimos e praticamos isso que o Salmo de número 1 e o que Jesus nos ensina. E muitas vezes nós estamos frequentemente ouvindo o que Deus nos ensina e nós não ligamos. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Quantas pessoas você deve conhecer? Né? Pessoas assim que vivem no meio do povo de Deus, estão frequentemente ouvindo os ensinamentos do Senhor, mas são pessoas perversas. São pessoas que ouvem os ímpios, o conselho mau. São pessoas que permanecem firmemente no caminho da injustiça. O destino dessas pessoas é claro, no Salmo. O caminho dos ímpios perecerá. A boa sorte, a nossa boa sorte depende de praticarmos os ensinamentos da parte do nosso Deus. E nós agimos como tolos, meus irmãos, quando nós ouvimos esses ensinamentos, mas preferimos seguir em nossa própria sabedoria. E no final, isso se revelará como sabedoria coisa nenhuma. Né? Nós veremos que, na verdade, isso foi tolice da nossa parte e insensatez. Então, sigamos o caminho da justiça, andemos pelo caminho bom, entremos pela porta estreita, construamos a nossa casa sobre a rocha. É isso que o Salmo nos orienta a fazer. E existe algo ainda que nós podemos aprender com este Salmo. Como vocês sabem muito bem, os Salmos, o livro dos Salmos é um compilado de oração e de adoração, ou orações e adorações, né? Cânticos de louvor ao nosso Deus. E o fato do saltério começar aqui com este salmo nos lembra que a vida de adoração e oração não é algo que está à parte dos ensinamentos do Senhor. Gil, Carla, minha irmã Emily, a vida de oração e adoração não é algo que está à parte dos ensinamentos
do Senhor. Não há adoração, meus irmãos, quando nós não trilhamos o caminho que Deus revelou a nós para que andássemos nele. Não há oração quando nós não andamos por esse caminho. E é interessante que, por muitas vezes, as orações dos salmistas falam da maneira como eles andaram nos caminhos do Senhor. Por vezes nós encontramos isso no livro dos Salmos. Os autores pedem ajuda a Deus e eles lembram a Deus da sua fidelidade, ou seja, de como eles andaram no caminho bom e reto. É o caso de Davi, né? Por exemplo, lá no Salmo de número 18, eu vou ler aqui para vocês. Salmo de número 18, verso de número 20 a 27. Davi, ele está numa situação de bênção, porque Deus deu o livramento a ele dos seus inimigos, e ele vai falar que o Senhor o abençoou e o deu livramento porque ele andou no caminho bom, porque ele seguiu os ensinamentos do Senhor. Salmo 18, do 20 a 27. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então perceba aí que o salmista Davi está falando dos ensinamentos do Senhor que ele seguiu. Ele fala da sua justiça. Aqui não entenda como justiça de salvação, tá? O salmo está falando disso. Mas está falando da justiça no sentido de andar reto diante de Deus. Por vezes os salmistas eles lembram disso. Quando estão em momentos de necessidade, quando eles pedem ajuda ao Senhor. Então eles oram, lembrando que seguem os ensinamentos de Deus. Isso significa para nós, meus irmãos, que nós não podemos orar dessa maneira, a menos que vivamos à luz do Salmo 1. Nós não podemos chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso de ajuda, então, por favor, haja conforme o Senhor prometeu. Eu tenho seguido os teus ensinamentos, eu tenho vivido retamente, eu tenho andado na justiça. Você e eu, nós não podemos orar assim se nós não estamos vivendo segundo o que o Salmo de número 1 nos ensina. Se nós passamos por situações difíceis, que não são culpa nossa, mas vivemos, segundo a fidelidade que o Senhor requer de nós, segundo os seus ensinamentos, aí sim, nós podemos lembrar ao nosso Deus de como nós temos andado nos seus caminhos. Nós podemos lembrar a Ele do que o Salmo 1 fala, sobre a vida de boa sorte e abençoada que Ele prometeu àqueles que seguem seus ensinamentos. Nós podemos chegar diante do nosso Deus e dizer: Senhor, eu estou andando em fidelidade, eu estou andando em santidade, eu estou andando na justiça que o Senhor pediu que eu andasse. Por favor, então haja conforme o Senhor prometeu na sua palavra. É só quando nós vivemos vidas de santidade, de retidão diante de Deus que nós podemos orar dessa maneira e adorá-lo segundo essa verdade também. Então, meus irmãos, que Deus nos dê a graça de nós andarmos assim, de vivermos desprezando completamente o caminho da perversidade e de termos prazer, deleite, alegria, contentamento pleno nos caminhos que o Senhor propôs para nós na sua palavra. Amém.